Judiciário, parte 4, a missão. Das sugestões que eu dou, sempre a luta pelo direito. A luta pelo direito e o que é direito do Roberto Lira Filho, eles são maravilhosos. E acho que são leituras assim de sobrevivência quando a gente começa a entrar em crise. Mas tem um pequeno livro ainda da coleção Primeiros Passos, falando sobre o que é justiça. Eu gosto muito desse livro, porque ele tem umas charges assim, bem provocativas, enfim, sabe? Mas a gente precisa entender o seguinte, justiça, e aqui ele nos leva nessa provocação, é dar a cada um o que é seu de direito, porque a gente aprende isso. É um outro conceito que a gente decora. O que é justiça? É dar a cada um o que é seu de direito. Então, o excluído, a gente dá exclusão. E o incluído, a gente dá os benefícios da inclusão. Aos pobres, a gente dá um auxílio que não dá para sobreviver. É isso. É isso. Dar a cada um o que é seu de direito é manter a pessoa no seu status quo. Ela está naquele lugar e ela será mantida naquele lugar. E eu acho que eu não estou falando nada diferente do que o que vocês já viram, o que vocês às vezes sentem na própria pele, ou que sentem incomodados de ver isso na pele do outro. Esse livro do Anthony Giddens sobre conceitos essenciais de sociologia, eu trouxe aqui só mesmo uma provocação do próprio índice. Ele traz aqui uma discussão sobre estruturas da sociedade. E aí ele fala dos problemas também dessas estruturas, né? Burocracia, capitalismo, consumismo, divisão do trabalho, educação, organização, religião. Aí as oportunidades de vidas desiguais, classe, e é indiscutível que classes sociais definem as pessoas, gênero, a gente discute e pode querer não discutir, mas o gênero feminino sofre mais do que o gênero masculino, e aí a discussão daqueles que não se enquadram nesse modelo cis sofrem ainda mais, mas eu nem vou entrar nessa discussão para não gerar mais polêmicas. E aí ele vai falando sobre a questão de raça, etnia, enfim, é um livro muito gostoso, muito prazeroso de ser lido. Trouxe também aqui como sugestão e provocação de leitura o que é constituinte, esse livro aqui, são 2 em 1, o que é constituinte e o que são direitos da pessoa e o que são direitos da pessoa do Dalmo de Abreu Dallari. E aí ele, no índice dele, ele já nos provoca, porque ele diz assim, o ser humano e seus direitos. Todo ser humano tem os mesmos direitos? Ou tem pessoa que tem mais direito que outras pessoas? Os direitos realmente são iguais? Nós somos iguais? Então nós aprendemos que nós somos iguais, todos somos iguais perante a lei. Somos iguais? Porque se eu entendo que somos iguais, eu vou ter uma postura enquanto judiciário. Mas se eu entender que nós não somos iguais e que há uma diferença social que nos separa, eu, juiz do trabalho, vou impedir alguém que entre na minha sala de audiência calçado com chinelo de dedo, como aconteceu na Justiça do Trabalho. Eu vou impedir, isso eu já passei na minha experiência trabalhando com mulheres vítimas de violência, e muitas vezes eu atuava num juizado periférico lá em Cuiabá e num outro juizado também periférico na zona portuária. Então eu atendia muitas profissionais do sexo. E aí eu brincava com as meninas e falava, olha, no dia da audiência, vocês colocam roupa de ver Deus, tá? Tenta cobrir o máximo aí. E elas falavam pra mim, eu vou vestir o que eu tenho. Ok. Os fóruns não são abertos para todos? Eu, advogado, tudo bem, tem um protocolo para me vestir, mas a parte, e quantas vezes o juiz impediu de fazer audiência porque ele se sentia provocado, ofendido, agredido pelas vestes das minhas clientes. Então eu fico pensando, dizer o direito no caso concreto. O que é direito? Eu já tive essa discussão com as turmas de direito constitucional e a gente chegou à conclusão que é um dos conceitos mais difíceis de serem feitos.
o que é direito. Porque se eu entender que direito é lei, então eu vou ter uma visão positivista extremamente limitadora. Se eu entender que existe direito na lei, mas que existe direito que ainda não está na lei, e que existe direito que está fora da lei, porque a lei agride, uma lei trabalhista que tira os meus direitos e minhas garantias, isso não é direito, isso é lei. Então direito não é lei. Direito é o que? É justiça? E o que é justiça? Justiça é dizer a cada um que é seu, de direito. Então a gente sempre está voltando no mesmo círculo e não responde a essas questões. E aí a ferramenta do direito vai ficando limitada. Bom, eu recomendo para quem quer ler fazer uma leitura rápida sobre política, essa série de livros. E aí tem o que é política, enfim, que é muita coisa. E aí aqui eu separei só índice. Algumas questões aqui, algumas frases que foram ditas ao longo dos séculos, para a gente ver quão atual são essas frases. Não havendo justiça, o que são governos senão um bando de ladrões? Quem disse isso? Agostinho de Hipona. Segunda frase. Viver politicamente significa viver conforme boas leis. Egídio Romano. Isso é da Idade Média. Acerca do iluminismo, separei. O objetivo da lei é preservar e aumentar a liberdade. Quem disse isso foi John Locke. Nossa liberdade está sendo aumentada ou está sendo diminuída? O que está na pauta do Congresso Nacional Brasileiro é aumento de liberdades ou volta de leis que limitem manifestações? A minha liberdade de expressão está sendo ampliada e respeitada ou a minha liberdade de expressão corre riscos? Bom, quem falou isso foi Locke. Quem falou foi Locke. Acerca dos pensamentos revolucionários de 1770 a 1848, trouxe aqui para vocês. Renunciar à liberdade é renunciar a ser homem. Rousseau. Por isso que nós falamos que os direitos humanos, eles são inalienáveis. Eles não prescrevem, eles pertencem ao sujeito, fazem parte do patrimônio do sujeito. A partir de 1848, 1910, nenhum homem é bom o suficiente para governar outrem sem o seu consentimento. Abraham Lincoln. Então aqui a gente vem com a ideia de democracia. 1910 a 1945 é o período que eu separei agora duas frases. Se os fins, presta atenção, se os fins justificam os meios, o que justificam os fins? Leon Trotsky. A gente fala sempre que os fins justificam os meios. Será? Se o meio é ilegal, é imoral, é injusto, justifica chegar naquele fim? A segunda frase que eu separei desse período, do período pós-guerra de 1945 em diante, pós-segunda guerra. Todo fato conhecido e estabelecido pode ser negado. Hannah Arendt. E aí a gente está vivendo isso, dizendo que não aconteceu. Não aconteceu, sei lá, campos de concentração, não aconteceram as ditaduras na América Latina, não aconteceu violência, não teve DOPS, não teve DOI-CODE, não teve polícia autoritária no Brasil. Não teve. A gente está vivendo esse momento de negar a história? E por fim, justiça é a primeira virtude das instituições sociais. John Rawls. Isso nos faz pensar em poder judiciário de uma outra forma. Eu vou parar e a gente vem para o próximo encontro.